quando eu tratava da delação do Mauro Cid, quando ela foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes, eu trouxe aqui os artigos de lei que falam como deve ser a delação premiada para valer. As tratativas têm que ser sigilosas. O seu conteúdo, óbvio, deve ser sigiloso. E a sua homologação deve ser sigilosa. É isso que diz o artigo de lei. A homologação da delação premiada, ela implica num pacto de confidencialidade, de ponta a ponta. Por quê? Porque uma delação não é prova. Uma delação é um mapa que o delator dá às autoridades para que ele chegue a mandantes do crime, para que ele consiga solucionar casos criminosos. De maneira que, se isso é revelado, pode colocar por terra a obtenção da prova, porque a delação não pode condenar. E vale lembrar também que a delação foi um método usado na Lava Jato de maneira indiscriminada, razão pela qual os ministros do STF, em especial o ministro Gilmar Mendes, muito acertadamente, disse que a delação premiada obtida através de prisão preventiva estendida até que o preso não aguente mais e delate é uma tortura. É ilegal, é inconstitucional. Então, no caso do Mauro Cid, já começamos daí. Mauro Cid foi preso por conta de cartão de vacinação. E foi preso com a autorização, a ordem veio do ministro Alexandre de Moraes. Pergunta-se, por que do ministro Alexandre de Moraes se o Jair Bolsonaro não é mais presidente? E a competência, então, para analisar todos os pedidos de uma investigação que giram em torno dele, devem ir para a primeira instância. Já começou errado aí. Mas, nesse caso do cartão de vacinação, foram esticando a preventiva dele, esticando. Tanto é que, quando ele delatou o caso das joias, ele foi solto. Foi posto em liberdade provisória, mas saiu do cárcere. Ou seja, é exatamente aquela situação que o ministro Gilmar Mendes dizia. É uma prisão que se equivale a uma tortura elucidativa. A delação foi obtida através de tortura, de meio abusivo. Portanto, não pode valer. Mas, mesmo assim, ela foi homologada. E olha que engraçado, além dela ter sido obtida mediante tortura, que é a prisão preventiva, só para ter a delação, o que ficou demonstrado claramente, porque ato contínuo, no ato sequencial da sua delação, ele foi posto em liberdade provisória. Esta delação serve para um inquérito abusivo. Por quê? Porque é um inquérito de peculato. Peculato é você afanar um bem público. E um presente dado a um presidente, seja ele o Bolsonaro, o Temer, a Dilma, o próprio Lula, Fernando Henrique, qualquer um, Collor, é um bem privado do presidente. Por quê? Porque não tem lei que diga que não é. Ah, mas não deve ser. Então legisla. Mas não tem lei. Então, ó, um cara preso, delação obtida por meio de tortura, para servir a inquérito abusivo, porque não há peculato, porque não há bem público, é um bem privado.
Ah, mas pode ser suborno. Então tem que ser inquérito de outra coisa. Peculato não é. Em claro desrespeito à lei que manda que se observe confidencialidade absoluta quanto à tratativa, quanto à delação, seu conteúdo e a sua homologação. O Brasil inteiro acompanhou pela imprensa as idas e vindas do doutor César Roberto Bittencourt, advogado Mauro Cid, acompanhou as tratativas em tempo real pela imprensa e soube quando foi homologada esta delação. E o engraçado e esta é a pior parte, essa é a parte que não me entra na cabeça. E essa parte, para mim, de acordo com o que eu sei de direito, que não é pouca coisa, para mim, este é o detalhe pelo qual essa delação tem que ser queimada. Tem que ser tratada como nula, da mesma maneira que o Toffoli fez com as provas obtidas no acordo leniense da Odebrecht. Portanto, se existia alguma saída jurídica para Bolsonaro, tenha ele culpa ou não, não estou dizendo que é inocente nem culpado, é o que aconteceu hoje. Por quê? Não bastasse toda essa nulidade, todas essas nulidades que faziam da delação do Mauro Cid merda, não valer nada juridicamente, Bolsonaro tinha ido lá peticionar. Oi, posso ver o conteúdo da delação? O que o ministro falou? Nananina não. Aqui não, Jair Melão, ninguém põe a mão. É sigiloso. É sigiloso. Mas aí o que aconteceu hoje? A imprensa já soltou o conteúdo da delação de Mauro Cid. Aí eu pergunto, o delatado, que tem direito à amplíssima defesa, não pode ter acesso, mas a imprensa pode? Não, alguém está de sacanagem nessa história. Alguém está com muita sacanagem nessa história. Eu li todas as matérias que saíram, todos os trechos. E o Mauro Cid diz aqui, né, que o Bolsonaro, ele chegou, né, o ex-presidente Bolsonaro, ele foi consultar uma grande figura das Forças Armadas sobre a possibilidade de Lula não assumir. Ou sobre a possibilidade de uma intervenção militar. Diz Mauro Cid. Bolsonaro nega. Mas é aquela coisa. Mesmo que ele tivesse perguntado, mesmo que tem alguém, ele se gravou de selfie, perguntando pro cara das Forças Armadas: oi, tem como intervir militar? Mesmo que ele tenha feito isso no Brasil é um ato preparatório. E o Código Penal diz que atos preparatórios não são passíveis de punição criminal. Você só pune alguém a partir da execução do ato criminoso. Pôs em curso, pôs para executar, começou o crime. Consumou o crime, é o crime consumado. Não conseguiu consumar, é crime tentado. Mas tem que começar, essa é a lei. Agora, ato preparatório, mas devia ser crime. Então legisla. Tem 500 e poucos deputados, 81 senadores. Você vê que devia ser, mas não é. Da mesma maneira que não é presidente receber um presente, fica para ele, não é ilegal. Não tem lei. Então essa delação do Mauro Cid, por mais que ele fale, o Bolsonaro ele consultou. Tá ok, consultar não é crime. Crime seria se ele tentasse, não tentou. Igual a história da minuta do golpe. Minuta não é crime, é ato preparatório. E por tudo isso que eu lhes trago, seja
por essa delação ter sido obtida mediante tortura, palavras do ministro Gilmar Mendes, repito aqui para não ser mal compreendido, é uma delação obtida pelo cansaço de manter alguém dentro do cárcere. E no momento em que ele delatou, ele foi posto em liberdade provisória. Segundo, porque é uma delação que versa sobre um inquérito abusivo, já que peculato não existe. Porque por mais reprovável, imoral, indecente que seja, eu receber um relógio cheio de pedras especiais e vender, esse bem é privado. Privado, não é público, então não é peculato. Terceiro, seja porque essa delação é nula por quebra do dever de confidencialidade que a lei impinge a toda a delação, esse dever de sigilo foi quebrado desde a novela da tratativa, a Ciência Nacional da Homologação e agora toda a imprensa soltando trechos dessa delação. Delação cujo conteúdo foi negado ao maior interessado, que é o delatado. Então, justiça não há.